Sou o Felipe, sou residente de clínica que está rodando na cardio nesse segundo mês. Esse paciente, o Cláudio, é um paciente que veio para a gente a partir da Santa Casa. Ele tem uma história no finalzinho de maio com um quadro de 2 abscessos, né, que ele, por conta própria, fez a expressão manual. Desde então, ele passou a referir febre, segundo ele, uma febre baixa, porém quase que diária. No dia 12 de junho, a febre piorou, a questão do padrão, ela começou a ficar um pouco mais alta. Ele apresentou a astenia, a dinamia, e durante o mês de junho perdeu 10 quilos no intervalo de um mês, certo? Procurou assistência médica, ninguém conseguiu descobrir realmente o que ele tinha. Deu entrada na Santa Casa no dia 27 de julho, com um diagnóstico presuntivo aí de pneumonia. Fizeram o tratamento com azitromicina e Rocefin, mas ele não melhorou da febre e ainda passou a apresentar insuficiência respiratória bem aguda. Chegou a ser internado na UTI da Santa Casa, não precisou ser entubado, mas ficou na UTI da Santa Casa com edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, foi tratado para insuficiência cardíaca, foi feita a otimização do tratamento, ele melhorou, e trocaram os antibióticos, e trocaram o Rocefin e a azitro pelo Tazocin. Da insuficiência cardíaca, do edema agudo, a insuficiência respiratória em si, ele melhorou. Só que a febre persistia, mesmo com o uso de Tazocin. No 5º dia do uso do Tazocin, suspeitaram de endocardite, iniciaram vancomicina para ele, 1 grama de 12 em 12. Foi aí que realmente o padrão da febre melhorou. Só que ele fizeram um cardiograma no dia 21 de agosto, tinha uma vegetação em válvula aórtica, 16 por 4 milímetros, e uma importante regurgitação da válvula aórtica. Então, mandaram para o hospital universitário porque estavam pensando numa cirurgia para ele aí de urgência. Basicamente é isso a história. Bom, aí então, aqui eu vou mostrar para você as imagens que eu achei. Eu vou mostrar aqui as imagens para vocês do ecocardiograma, certo? Era um paciente, né? Então é o seguinte, aqui é um corte longitudinal do ventrículo esquerdo, certo? Aqui a aorta, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, a gente já notava aqui essa imagem, já que bem hiperrefringente, e uma aorta já dilatada, aqui eu estava fazendo as medidas da aorta. Aqui a válvula aórtica, e a gente já encontrava aqui, né, uma imagem filamentar, bem oscilante. Eu vou mostrar ainda as imagens dinâmicas para vocês, medindo 2,2 por 0,7, aderida a um dos folhetos da válvula aórtica. Aqui para mostrar o jato de regurgitação. A regurgitação aqui era já o maior jato, e bem aqui o que era que a gente notava. Notava que o folheto coronariano tinha uma perfuração com esse jato aqui passando no local da perfuração. Aqui mostrando novamente, né, o colorido, um jato bem grande, ocupando aqui toda a via de saída, né, e o jatozinho também da perfuração. Aqui é fazendo suas medidas, mostrando um ventrículo esquerdo já dilatado, 65 de diâmetro diastólico, com uma função boa, uma função sistólica preservada. Aqui é só para mostrar o corte transverso da válvula aórtica, calcificada. Aqui é um 4 câmaras, só para mostrar os diâmetros. E aqui o fluxo de regurgitação. Tinha também um fluxozinho de regurgitação mitral, mas a válvula mitral, tudo bem, normal, não tinha nada não. E um fluxo de regurgitação ocupando toda a via de saída aqui, novamente, também ocupando toda a via de saída. E a válvula aqui ó, é o 4 câmaras, certo? Aqui é a ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída, válvula aórtica, que você vê aqui a imagem da vegetação, e ainda tinha calcificação também nessa válvula aórtica, que é só para mostrar refluxo tricúspide, mostrando a pressão sistólica da artéria pulmonar, que pelo refluxo tricúspide, 52, pelo tamanho da veia cava dele, a gente já somava em torno mais ou menos de 15, então já estaria dando 60, 50, quase 70 milímetros, ou seja, uma hipertensão pulmonar moderada importante. Aqui fazendo as medidas, o átrio esquerdo também bem aumentado, um volume de 48, normal é até 28, né? Então, um volume de átrio esquerdo, ou seja, uma dilatação das câmaras esquerdas, câmaras direitas ainda de tamanhos normais. Aqui mostrando novamente, fazendo a
Medidas da aorta. E aqui o fluxo, aqui é um arco aórtico com o fluxo da aorta descendente, você já vendo um fluxo reverso, realmente comprovando aqui uma insuficiência aórtica já de grau importante, ou seja, o fluxo reverso ocupando toda a diástole ventricular. Aqui, para comprovar ainda o fluxo da aorta abdominal, também mostrando o fluxo reverso detectado aqui em aorta abdominal, né? Esse aqui é o fluxo sistólico, esse aqui é o fluxo diastólico reverso, ocupando toda a diástole, já visualizado na aorta abdominal, para comprovar a insuficiência aórtica severa. Aqui é o transesofágico, quando a gente tem um close maior da válvula aórtica, aqui os 3 folhetos, certo? Você vê calcificações e a vegetação que na dinâmica a gente vai ver melhor. Aqui novamente um corte do eco transesofágico, mostrando a vegetação, né? Bem grande realmente, aqui nos folhetos aórticos. Aqui fazendo a medida de 2 centímetros, certo? E aqui a gente vê o folheto e o folheto perfurado, por conta, né, da endocardite. Então, você vê essa falha aqui no folheto, é um coronariano, mostrando que realmente perfurado a válvula, além da vegetação aderida no folheto coronariano direito, a gente vê essa perfuração. Agora, só mostrar as imagens, as outras imagens. Deixa eu mostrar agora as imagens dinâmicas para vocês. Aqui é o corte longitudinal, né? É aquilo que eu mostrava para vocês, né? Ó, a imagem da vegetação, né? Aderida aqui à face ventricular, mas oscilando aí com os movimentos cardíacos. Aí o próximo. Aqui é o colorido, né? A imagem dinâmica, mostrando realmente, né? A regurgitação, ocupando toda a via de saída e o localzinho aqui da perfuração do folheto. Pode ir. Aqui mostrando novamente, né? A regurgitação importante. Pode ir. Aqui o corte transverso, mostrando a válvula, né? Com as extremidades calcificadas. Aqui também imagem dinâmica, né? Mostrando toda a regurgitação. Aqui só mostrando o arco aórtico, né? E a gente vendo o Doppler, mas para mostrar aqui tendo fluxo reverso já em aorta descendente. Pode passar. Aqui é o transesofágico, para mostrar aqui a vegetação, a gente vendo ela aqui na via de saída, né? Aqui a outra imagem, ó, né? Você vê bem, dá para visualizar bem a vegetação. Aqui, novamente, né, a vegetação com a insuficiência aórtica. Aqui, para mostrar, né, o transverso, você vê que a vegetação, a gente vê um pouquinho ela oscilando aqui, e para ver aqui o localzinho de perfuração do folheto. Né? Bem aqui, folheto perfurado. Aqui, novamente, só para mostrar a regurgitação aórtica. Pode ir. No outro corte também, a imagem da vegetação. Pode ir, pode passar. Pronto, então eu achei interessante trazer, né, porque a gente visualizava bem a vegetação, a regurgitação aórtica, muito importante, e a perfuração do folheto. E aí o paciente foi encaminhado, né, foi para Messejana. Pronto. Vou passar esse caso na enfermaria, pode passar, dona Aurelina, tá certo? Aqui. Pronto. Dona Aurelina é uma paciente de 60 anos, ela é natural e procedente de Fortaleza, evangélica, doméstica, casada. Eu vou começar a história dela porque, assim, a história dela, na verdade, vem desde 2011, então é melhor pegar o início mesmo da história. Então, em 2011, ela se apresentou ao serviço com uma história, um relato de uma dor precordial, segundo ela, em aperto, tinha uma irradiação para o braço esquerdo, segundo ela, durante esforços moderados, certo? Durava mais ou menos uns 5 minutos, aliviava com repouso. Ela negava sudorese na vigência dos episódios anginosos, de comorbidades à época. Ela já era paciente previamente hipertensa, o diagnóstico firmado em 99, e tinha descoberto o diabetes, inclusive de difícil controle, diagnosticado em 2008. Além disso, ela tem um IMC um pouquinho elevado, ela é obesa e dislipidêmica também.
Em 2011, ela procurou atendimento, como eu tinha falado. Então, na consulta foram solicitados o teste ergométrico e, posteriormente, a cineante coronariografia. No dia 27 de maio, o teste ergométrico foi positivo para esforço. E no dia 26, o CAT revelou uma lesão obstrutiva indescendente anterior, aproximadamente 80%, em terço proximal. E com o CAT foi decidido por realizar o procedimento de colocar o stent, certo? Em 2011, depois do CAT, o que prescreveram? O clopidogrel, o AS, captopril, simvastatina, atenolol, metformina e as insulinas NPH irregular. Isso em 2011. Aqui é só mostrando que o ECG isso aqui foi o teste de esforço que ela fez em Messejana, se não me engano. Esse é o ECG de repouso. Não tinha nenhuma, eu pelo menos não vi, não tinha nenhum supra, nenhum infra, não tinha alargamento de QRS. A foto não ficou boa, tá muito claro, mas foi o melhor que eu consegui. E eu vou mostrar aqui o de esforço. D2 e V2 tem infra. Né? Deixa eu passar aqui. Aqui foi o laudo. Pronto. Que ele diz que o ST se tornou descendente de D2M e V2M. Não tinha arritmias não houve arritmias durante o procedimento. Pronto. Deixa eu passar aqui. Tudo bem. Isso foi em 2011. Fez o teste de esforço. Foi antes. É porque primeiro fez o teste de esforço, aí viu que era positivo. Fizeram um CAT, tinha obstrução. Decidiram por colocar um stent. Porque ela não tinha nenhuma outra alteração, a não ser em descendente anterior. Certo? Aí o que aconteceu? Em 2012, apesar de depois de ter colocado o stent, voltou em consulta ambulatorial, viram que não, ela persistia com as queixas. Continuou, ela referia dor em hemitórax esquerdo, agora, segundo ela, era do tipo pontada, né? Tinha irradiação para braço esquerdo, também durante esforços moderados, associada a ela segundo palpitações, certo? Aí decidiram de novo fazer um novo CAT em 2012. Aí o que acontece? No CAT, ela tinha obstrução na primeira marginal CX esquerda, múltiplas lesões, sendo que a maior era de 80% no terço médio. Ela não tinha essa lesão em 2011, essa da marginal de CX. A diagonais, 90% de obstrução em terço proximal, ela não tinha essa lesão no CAT de 2011 também. A DA é aquela que tinha sido obstruída previamente, 80% de obstrução em terço médio, a CD com 40% de obstrução, não era nada muito significativo. Foi discutido em 2012 esse caso dela já, anteriormente. Aí o que decidiram? Decidiram otimizar a terapia. Aí AS, atenolol 50mg dia, o losartan, monocordil, amlodipino, simvastatina, clortalidona e manter a insulina NPH irregular. Você falou em cirurgia, não? Pelo menos eu revisando o prontuário, foi discutido em sessão, eles não decidiram, eles acharam melhor não fazer nenhum outro procedimento. Acharam por bem só otimizar a terapia farmacológica. Essa lesão da 80% era Dos... Uhum. No stent, mas não era proximal? Mudou o padrão, né? Era proximal e agora é médio. É na artéria... Foi no stent ou foi Não, não, foi no terço médio. É porque é a artéria que tem... mas não no stent? Não no stent. Como que desenvolveu a terceira? Exato. Era proximal e agora é médio. 2013. Persistiu com 4. Precordialgia. Aí foi internada no dia 15 de maio de 2013. Porque aí decidiram fazer um novo CAT. Aí viram que aí sim o stent ocluiu. Aí o que fizeram? Colocaram um stent, eles colocaram um stent farmacológico na descendente anterior. Certo? E recebeu alta no dia 17 de maio. Foi. Deve ter sido obstrução, deve ter sido obstrução grave. Pelo menos tinha lá a oclusão. E agora, exatamente. Aí agora a história atual, né? Ela, dia 30 de julho, no ambulatório lá da doutora Ieda, ela referia essa precordialgia de um caráter mais assim, um pouco diferente do que ela vinha apresentando nessas queixas anteriores. Segundo ela, era uma precordialgia que era hora em pontada, hora em aperto, as queixas aconteciam hora em repouso, hora em esforço, algo indefinido, assim, mais ou menos. Essa de repouso estava meio esquisita. Era segundo ela, bem localizada. Esquisito. Aí o que acontece? A doutora ele pediu para internar, primeiro para investigar essa queixa de precordialgia. E segundo, ela tinha uma urinocultura que era positiva para uma Klebsiella que era resistente às quinolonas comuns. Só era sensível à carbapenêmica. Então ela queria primeiro fazer o tratamento desse TU e depois investigar melhor. E foi o que a gente fez. Não,
30 de julho, ela internou depois disso. Foi no começo do... Aliás, no dia 10 de agosto. A gente primeiro fez o tratamento com meropenem, porque era o que era sensível. Aí depois é que a gente fez os procedimentos. Tá. O exame físico admissional, tá? Estado geral, bom. Acenótica, febril, anictérica, hidratada, norma corada eupneica. Pressão de 130 por 60. Frequência respiratória de 24. Ausculta cardiopulmonar, nenhuma alteração. O abdômen era globoso por adiposidade, mas sem nenhuma visceromegalia, nada que chamasse atenção, traube timpânico. Extremidade sem edemas. Ela veio pra gente com essas drogas, já fazendo uso em domicílio. Atenolol, 50 mg dia. Losartana, 100 mg dia. O AS, clopidogrel, hidroclorotiazida, simvastatina, omeprazol e as insulinas. E durante o internamento, ela tá bem. Se você for conversar com ela, a paciente é assintomática. Tá? Tranquilo. E ela recebeu os 10 dias da terapia antimicrobiana, que foi o meropenem, né? Que era a única que era sensível. Tá. Aí nós pedimos esses exames. O coagulograma, eletrólito, hemograma, PCR, o eletrocardiograma de admissão, o raio-x, o eco transtorácico, um teste provocativo e, por fim, a cineangiocoronariografia. Aliás, eu vou até pedir perdão pelo ecocardiograma, porque eu tentei fazer a gravação com o Dr. Orlando, mas deu problema sério, não consegui. Tentei três pendrives, né? Tentei 3 pendrives e nada. Não. Então, vou passar aqui. Aqui são os exames, pois é. Os exames dela, tanto de admissão, né? Deixa eu ver aqui o que chama. O que chama mais atenção é essa glicemia de jejum dela. A gente está tentando todo dia, a gente tenta ajustar essas doses de insulina, mas está difícil controlar essa glicemia de jejum dela. Já está em doses bem altas e eu vou aumentar mais ainda porque continua com alteração. Tá? Mas a PCR caiu, era 2,36, 0,94 após o tratamento do meropenem. Resolveu. E a gente fez uma urinocultura de controle que veio já totalmente limpa. Deixa eu passar aqui. Pronto. Esse foi o eletrocardiograma admissional. O perfil lipídico dela tem um pouquinho de hiper, que eu esqueci de colocar, mas tem um pouquinho de hipertrigliceridemia. 300, mais ou menos, 290. O HDL um pouquinho baixo e o LDL um pouquinho alto. Tá? Esse foi o eletrocardiograma de admissão. Eixo para a esquerda. Aliás, se você quer comentar não, doutor? Melhor do que eu. Comente aí. Comente. Ah, doutor. Tá. Bem, ritmo sinusal, a gente vê onda P1 e D2, o eixo elétrico para a esquerda. Não vi o intervalo PR normal. Não vi sinais de hipertrofia ventricular esquerda. O QRS não é alargado, não tem bloqueio de ramo. Mais alguma coisa que o senhor queira comentar? Só para acrescentar, ele tem praticamente um N estudado aqui, até V4, Aham. aparecendo um pouco V5, V6. Sim. Eu acho que só isso aí. Mais alguma coisa assim, além? Tem? Eu não estou conseguindo. Tem. Beleza. Deixa eu passar aqui. O raio-x da admissão. Certo? Tem cardiomegalia, parênquima pulmonar normal, não vi derrame nem nada. Tranquilo, deixa eu passar. Aqui foi o eco, né? Que eu vou mostrar aí nas imagens, só para mostrar que ela não tinha dilatação de câmaras, a fração de ejeção razoável, 59%, certo? Cadê o átrio esquerdo ali? Não tem massa ventricular aumentada. Não tem dilatação de câmeras. Aí a conclusão, vou mostrar ainda as fotos. O que ela tem, o que o doutor Orlando viu, que eu discuti o caso, eu fui acompanhar o exame com ele, ele achou que ela tinha uma disfunção diastólica moderada do VE, estágio 2. Mas uma insuficiência mitral bem leve mesmo. E outras coisas que ele me mostrou lá e não achou que tivesse grandes alterações, tirando essa disfunção diastólica aí que era moderada, segundo ele. Tá? Aqui são algumas fotos do eco. Vou passando, peraí. Não tem, sem o filme é muito ruim. Porque eu queria ter mostrado, mas... A disfunção diastólica, os internos estão começando hoje, a resistência está começando hoje, eu vou dar uma aula de eco depois, vocês vão entender melhor, mas isso aqui é onda E, isso aqui é onda A, o normal, que a velocidade da onda E seja maior que a da onda A, mas quando existe uma disfunção
Aqui é o ventrículo esquerdo, corte longitudinal, o eco bidimensional, aqui o eco unidimensional, cavidade do ventrículo esquerdo, septo interventricular, parede posterior e as medidas aqui normais. Pronto. Aí foi o eco de estresse, que foi aquele teste não invasivo que nós fizemos. Foi o ecocardiograma de estresse com Dobuta. Esse teste foi feito e deu negativo para a isquemia, certo? A gente fez, né, primeiro de baixa normal. No eco de estresse a gente vai dar a dobutamina e vai aumentando para aumentar a contratilidade cardíaca, e no segundo, terceiro estágio a gente vai aumentando isso aí de 10 em 10 microgramas por minuto, e no terceiro estágio a gente associa a atropina, que é para aumentar a frequência. É como se ele estivesse fazendo um teste de esforço, mas o paciente não vai fazer o teste de esforço. A gente vai induzir como se ele estivesse, né, fazendo esforço, e a frequência cardíaca vai aumentar, e a gente vai avaliar a contratilidade cardíaca. Deixa eu só ver a frequência cardíaca, quanto é que tem o máximo ali, 160, né? Porque aí a gente faz a frequência máxima. Porque eu não estou enxergando ali, quanto foi que deu a frequência máxima? Chegou a 163 a frequência, ou seja, ela atingiu a frequência cardíaca máxima para ela, mas a contração não alterou durante todo o exame. Certo? Apesar, ela se queixou ainda de dor precordial, né, com irradiação para o dorso, lá no pico de estresse, mas tinha algumas pequenas alterações, que era em D1 e AVL, mas não alterou durante todo o exame. Tá. Aí mesmo assim, a gente discutiu, não foi, doutora Rochelle, o caso, aí o doutor Carlos Roberto também passou, ele achou, não, vamos pedir um CAT, né? Não é que estresse. O eco de estresse, ela teve dor, mas não alterou a contração. Não, ela não fez aqui porque ela tem um problema parece uma osteoartrose mesmo, e é muito ruim para ela caminhar. Ela teve dor, mas aqui ela teve uma dor, precordial, com irradiação. Positivo ou negativo? O exame foi, o eco de estresse foi negativo, não alterou a contração. Não alterou. A dor não é de estresse, mas é de produtividade, né? Produtividade é a alteração eletrocardiográfica. Só antes da gente continuar, porque assim, a gente conversando, né, com a paciente na beira do leito, realmente a dor é bem atípica. Porém, com essa história toda dessas múltiplas obstruções coronarianas, com obstrução de estente, colocação de estente farmacológico. Então a gente pediu o eco estresse realmente para definir, porque eu não estava acreditando que era isquêmica. Bem, teve um pouquinho de demora até a realização, o Cabete tinha passado visita, disse, não, vou fazer logo o CAT. Então ela acabou fazendo o eco de estresse e em seguida logo o CAT. Foi. Né? Bem, se fosse parando até aí, talvez nós não tivéssemos sabido o que vem depois, né? Então... o doutor Cabete pediu o CAT mesmo assim, então... Tá com CD? Eu tô com o CD aqui do CAT pra gente mostrar, tá bom? Vamos colocar o CD, deixa eu voltar aqui então. Deixa eu sentar aqui que agora... Bastante alto. Barriga, não é? Voz de barriga. Esse aqui é um pau, esse aqui é... Bem, bom dia. Aqui nós temos uma coronariografia pela técnica de Judkins, punção de artéria femoral. Aqui o catéter na aorta descendente, crosta da aorta e aorta ascendente, cateterizando seletivamente o tronco da coronária esquerda. Essa mesmo, Maria aí, né? Observa-se a bifurcação do tronco da coronária esquerda. Aqui a circunflexa com o estente proximal sem lesão significativa. Parece haver uma lesão na borda distal do estente, uma lesão angiograficamente moderada. Vai canalizando esse chifre. Tem que cuidar de alta. Né? Então talvez aqui só cáustio. Eu pensei que ele tinha uma lesão na marginal que tinha sido tratado também, não é? Não. A estente é só na BA. Próximo.
uma projeção cranial. Se vê uma lesão grave aqui no terço médio da descendente anterior, uma descendente anterior de fino calibre, que não atinge a ponta do miocárdio, mas uma lesão grave aqui, se não me falha a memória, no meio dos dois estentes. Tem um estente aqui, no terço médio, um estente no terço proximal, e é justamente no meio dos dois estentes. Aqui numa projeção cranial esquerda, você vê a lesão aqui no terço médio da descendente anterior, uma lesão grave. Aqui. Existe hiperplasia miointimal no estente do terço médio e no estente do terço proximal, mas a lesão mais grave está no meio dos dois estentes. Lembrando que é uma DA que não atinge a ponta do coração, uma DA tipo 1. Aqui uma spider view que mostra o tronco e a bifurcação na descendente anterior e na circunflexa, a lesão moderada, em torno de 50% a 60% aqui no terço médio da circunflexa, um ramo primeiro marginal de fino calibre com lesão suboclusiva proximal e aqui a lesão grave no terço médio da descendente anterior, lesão de 70% a 80%, acredito eu. Aqui a lesão moderada no terço médio da circunflexa. Aqui a coronária direita, injeção seletiva, mostrando uma coronária direita difusamente doente e apresentando uma lesão grave, segmentada, em todo o terço médio, sendo mais severa aqui na porção médio distal, na transição da porção média para a porção distal da coronária direita. Mas aqui você vê que a placa, ela vem daqui até lá embaixo, né? A maior severidade aqui. Mas a meu ver é uma lesão grave. Maior severidade aqui, a placa na realidade começa bem aqui. Tem placa em toda a coronária direita, mas a maior severidade começa aqui no início do terço médio e ganha maior intensidade aqui na transição do terço médio para o terço distal. A coronária direita dominante. E a ventriculografia mostra um ventrículo normal, sem hipocinesias ou acinesias, com a válvula mitral competente. Nós tínhamos citado como lesão severa e diagonal. Deve ter trocado hoje. Eu não sei daí, né? Eu acho que ele falou da marginal e diagonal. Porque aquela marginal é uma marginal alta, ela pode ser interpretada também como uma marginalis ou uma diagonalis, essa daqui. Esse ramo aqui, eu interpretei agora como saindo mais da marginal, mas deixa eu ver que ele sai praticamente do tronco. Tá. Então, alguns interpretariam isso aqui como uma diagonalis, entendeu? Então, por aí, tem lesão no corpo da circunflexa também, né? Tem lesão moderada aqui no corpo da circunflexa, uma lesão grave aqui nessa... Tá. É a primeira lá, só para ver também esse diagonal ali, ó. Mas nem tanto, né? Agora, eu não sei... É ela? Essa aí? É essa. É uma lesão severa aqui, no terço médio dela. Ela parece ser revascularizada, né? Nem sei. Ou essa é a Eu acho que a marginalis ou a diagonalis é essa daqui, ó. Ela é fina mesmo. É a DA. É uma DA pequena. Essa daqui é a DA. Ela não chega nem lá na ponta do coração. A diagonalis, na realidade, é essa daqui. Tem a lesão não só proximal, mas tem a lesão média também, é de fino calibre. Mas a DA é essa daqui. Tem uma lesão grave entre os dois estentes. Um estente aqui e outro estente aqui, ela tem uma lesão grave no terço médio. A menor das artérias dela é a DA. De forma que ficaria como uma doença coronariana, a meu ver, biarterial. Essa circunflexa eu colocaria como uma lesão aí até parece menor, em torno de 50%, mas grave, DA e direita.
e a marginal. Ou diagonal. Muito fina, quantidade e não revascularizada. A idade. 60 anos. Então, trata-se de um paciente de 60 anos, sexo feminino, diabética, já com diagnóstico prévio de diabetes, hipertensão de longa data, com diabetes de controle, cuja manifestação de doença coronariana começou em 2011, quando fez o cateterismo, mostrou lesão severa na descendente anterior, onde foi implantado um stent. 2 anos depois, o paciente voltou a ter dor, foi feito o cateterismo, foi colocado o segundo stent na descendente anterior. É um farmacológico dessa vez. E dessa vez a paciente foi internada com um quadro de dor precordial que não ficou bem definido se é anginoso ou não. E na prova funcional que foi feita pela doutora Cristiane com eco de estresse, foi negativo para isquemia do miocárdio, 2 cateterismos com 6 dias. Pedro, quer falar, Pedro? Roberto? Quer falar? Passa ali, Roberto. Só uma dúvida. Em relação à sintomatologia, ela está totalmente assintomática? Agora, se você for falar com ela, tem queixa que chama a atenção, não. Totalmente assintomática, né? Assim, se for pensar anatomicamente, pela coronariografia, ela seria uma paciente que poderia ser revascularizada, né? Eu acho que ela, assim, teoricamente, ela seria uma indicação mais para a cirurgia, né? Pelo fato de ser diabético, ter lesões importantes na coronária direita, na DA e na marginal, diagonal, né? Então, pensando em termos de anatomia coronariana, pensaria na possibilidade de cirurgia. Eu acho que qualquer um, ela poderia ser beneficiada dos 3 tratamentos. Tanto tratamento clínico, como tratamento revascularização por via percutânea ou cirúrgica. A questão aí é ver o que poderia trazer maior benefício para ela. Assim, se investigando em termos de isquemia, eu acho que seria melhor, importante ela ser melhor documentada. Apesar do estresse não foi positivo, né? Eu pensaria na possibilidade assim, de cirurgia em termos de um tratamento mais definitivo. Revascularização por onde desce aí, para DP, né, para DA e para marginal circunflexo. Estaria na possibilidade cirúrgica, né, pelo fato dela ser diabético, ser uma multiarterial. Estaria na possibilidade cirúrgica. Embora achando que não estaria descartar a possibilidade de tratamento percutâneo, né? Apesar de que as lesões seriam uma lesão complexa, né? Para intervenção percutânea eu acho que seria mais complicado. Mas a possibilidade principal, para mim, que eu acho para ela seria o tratamento cirúrgico. Não, tem que gravar aqui, para gravar e falar o povo ouvir. Sim, tá certo. Tá bom. Bom, esse é um doente, vamos dizer assim, que leva algumas considerações. Poderiam perguntar, correta a angioplastia dessa DA no início, né? Que era uma DA proximal em um diabético. Com teste de argumento positivo. Com teste de argumento positivo. Você poderia colocar, nessa circunstância você faz qualquer coisa, mas sabe que a mortalidade é semelhante entre cirurgia e angioplastia e, inevitavelmente, a angioplasia vai ter mais procedimentos, mesmo porque a doença arteriosclerótica se desenvolve em outros vasos e a angioplasia só trata aquela lesão local. Mas em 3 anos de evolução, né, houve a confirmar a progressão da doença arteriosclerótica e não há como condenar em retrospecto essa angioplasia inicial. Esse não é um doente bem biarterial, esse é um doente triarterial que talvez só se possa revascularizar 2 vasos. Entre angioplastia e cirurgia, claramente os estudos, se você tiver, poderá ter uma dúvida entre cirurgia e tratamento clínico. Entre angioplastia e cirurgia, não pode haver dúvida. Por quê? Porque o fluido mostrou que triarteriais diabéticos entre angioplastia e cirurgia, ainda mais incluindo doentes previamente revascularizados com stent, a cirurgia tem menor mortalidade. Mas a gente tem que trabalhar com a mortalidade
local. Quais são os nossos resultados cirúrgicos locais? Né? Estente farmacológico nós não temos disponível. O caso é complicado, não é simples indicar cirurgia, parece cirúrgico naquela base do pode botar ponte, então se pode botar ponte, para onde der, pode ou não pode. Agora, é difícil, né? No sentido de que a gente sempre pensa duas vezes na hora de revascularizar um assintomático. O eco de estresse não mostrou isso tempo. Com a função ventricular preservada, para que eu mandasse abrir o peito dessa doente, eu tinha que ter um outro teste provocador de sangue, ou cintigrafia miocárdica, né? Ou, já que não pode fazer teste, possivelmente a cintigrafia miocárdica, que mostrasse uma extensa área de isquemia miocárdica. Eu indicaria cirurgia se eu confiasse muito na mortalidade cirúrgica. Eu concordo muito com o Dr. Pedro. O sentimento que eu fico é que realmente é uma progressão da doença aterosclerótica. Seria interessante até rever esse filme de 2011, a gente vê como é que se comporta essa coronária direita. Aparentemente, a lesão, apesar de ser insistente nas bordas do estente proximal e do estente do terço médio, parece progressão aterosclerótica, e dá muita segurança em optar por tratamento clínico, tender para o tratamento clínico. Seria assim, o eco-stress fez, não evidenciou isquemia importante. As lesões não são subeoclusivas, a lesão subeoclusiva que tem da marginalis é um vaso não revascularizável. Esse doente, independente da estratégia de revascularização, o sentimento que fica que haverá progressão da doença, é um paciente que a gente prevê nos 5, 10 anos que ele vai ser estudado muitas vezes. E a minha tendência seria acompanhar clinicamente de perto esse doente também. Muito bem, acho que o tratamento é clínico. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Não? Só reafirmando, né? A gente teria parado realmente no ecostresse com a negatividade. Eu acho que o cateterismo, apesar de ter evidenciado a progressão da doença, ele realmente não nos ajudou em fazer algo diferente. Não mudou a conduta, né? Não mudou nossa conduta, né? Então, assim, vamos manter a estratégia inicial, manter o tratamento clínico acompanhado, que provavelmente será revascularizado em um período breve de tempo, né? Só esse caso, né? Só esse caso. Bom, só esse caso, a sessão está encerrada. Os internos, o estudante novo, permanece que eu vou dar uma de ecocardiograma. E os meus alunos, o Dr. Carlos Roberto, já assistiram essa aula. Quem quiser assistir de novo, fica. Quem não quiser assistir, vai para o ambulatório do Dr. Rochelle, do Carlos Roberto